Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e muito obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre transplantes de rim e fígado. E para você que está em casa nos acompanhando, você já pode participar aqui do nosso programa, mandando a sua pergunta no 99209-4819. É o nosso WhatsApp, a partir deste momento está disponível para você interagir com a gente. Mande já sua pergunta, escreva também uma frase, né? E essa frase ela vai passar aqui, ó, na nossa telinha no decorrer do programa Assunto do Dia. Participa aqui com a gente. Hoje o tema: transplantes de fígado e rim. E para que esse transplante ele aconteça, é preciso existir uma doação de órgão, ato nobre que pode salvar vidas. Muitas vezes o transplante de órgão, né, ele pode ser a única esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço para pessoas que precisam de doação. É preciso que toda a população se conscientize da importância do ato de doar. Hoje é um desconhecido que aguarda ali na fila de espera, mas amanhã pode ser algum amigo, parente ou até mesmo você que está em casa nos acompanhando. E para conversar com a gente sobre doação de órgão, né, e também sobre transplante, contamos aqui com a participação no nosso estúdio das convidadas de hoje. Vou apresentar para vocês. A primeira convidada é a Noemi Gomes. Noemi é coordenadora da Central de Transplantes aqui de Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Saúde. Vamos conversar também com a doutora Lídia Falcão. Doutora Lídia, ela é hepatologista do Grupo de Transplante de Fígado do Hospital Português. Ela é doutora também em hepatologia. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento tem uma reportagem. E nessa reportagem vamos conferir os números de transplantes realizados em Pernambuco no ano passado. Confira! Em 2018, Pernambuco realizou mais de 1.600 transplantes, uma queda de 7% em relação ao ano anterior. A baixa é por causa do status de córnea zero. Hoje, quem precisa de transplante de córnea não espera mais do que 30 dias. Por outro lado, teve crescimento no número de transplantes de órgãos sólidos e insubstituíveis. Aumentou em 15% o número de transplantes de rim, 6% no de fígado e reduziu 22% os transplantes de coração. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde. O fato dos números terem caído em relação a 2017, isso não é preocupante, porque foi às custas de córnea e Pernambuco ainda desfruta do status córnea zero, que é aquele período para transplantar de menor de 30 dias. Então, a gente não tem mais a necessidade de fazer muitos transplantes de córnea, porque nós temos atendido a demanda que aparece. E, então, por isso que essa queda ela não foi negativa. Mas quando a gente observa os órgãos sólidos, que são aqueles coração, fígado, rim e o pâncreas, a gente teve um aumento de quase 10%. E isso significa que mais pacientes saíram da fila, mais pacientes tiveram angústia da espera por um órgão reduzida, né? Apesar do aumento no número de transplantes, muita gente ainda permanece na fila de espera por um órgão. São mais de 1.100 pessoas. A maioria precisa de um rim. É um sistema que é gerido pelo Ministério da Saúde, onde cada estado existe a sua fonte de dados. Então, as equipes de transplantes, quando identificam que o paciente precisa realmente transplantar, essas equipes é quem inscreve esse paciente no cadastro técnico do estado. E aí, quando eu tenho um doador, nós da Central cadastramos esse doador nesse sistema e o sistema vai fazer a busca por esses receptores. A Central de Transplantes tem intensificado o trabalho da equipe de buscas por órgãos. 54% das famílias aceitam doar os órgãos dos seus entes queridos, mas 46% ainda se recusam. A questão da decisão em vida ela facilita bastante no momento da decisão, porque a opção por doar ela vai acontecer no momento de extrema dor, né? Então, quando a pessoa em vida já se manifestou favorável, esse é um último desejo e a família ela tende realmente a cumpri-lo. Ou ela vai lembrar espontaneamente, ou no momento em que for dado a possibilidade da doação, esse familiar ele vai lembrar. Então, isso facilita muito.
Pois bem, vamos falar muito mais sobre o assunto aqui no decorrer do nosso programa. Vimos, né, que é muito importante você conversar com a sua família, avisar para os seus familiares que você tem esse desejo, sim, de ser um doador de órgão. Então, fica aí a nossa dica. Depois a gente vai falar sobre transplante, porque para falar de transplante tem que existir a doação do órgão. E a gente vai falar muito sobre isso aqui no decorrer do nosso programa. Mas agora a gente abre o espaço do assunto do dia para você interagir com a gente. Você pode participar a partir deste momento respondendo a nossa pergunta. Temos uma enquete, né? A enquete todo dia é lançada. Hoje temos a enquete e a pergunta de hoje é a seguinte. Olha só, queremos saber de você que está em casa se você fala para os seus familiares sobre a importância de ser um doador de órgão. Você tem essa preocupação de compartilhar com seus familiares sobre a importância de ser um doador de órgãos? Sim ou não? 3424-1977 é a nossa linha interativa, você pode ligar, participar aqui com a gente a partir de agora, também no 3424-1547, que é o nosso segundo número também, já está disponível, você liga, participa, deixa a sua pergunta, deixa também um depoimento sobre o assunto ou diz uma frase para ela passar aqui, ó, na nossa telinha. Se você tem acesso também à internet, você já pode entrar na nossa fanpage. O endereço é muito simples, facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço lá na internet, facebook.com/assunto do dia. E se você tem WhatsApp e acredita que a comunicação vai ser mais rápida, 99209-4819, 99209-4819. Escreva aí várias perguntas, mande pra gente que daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua pergunta. E olha só, pela legislação brasileira, né, não há como garantir efetivamente a vontade do doador. No entanto, observa-se que, na grande maioria dos casos, quando a família ela tem conhecimento do desejo de doar do parente que foi falecido, esse desejo ele é respeitado. Por isso, a informação e o diálogo são absolutamente fundamentais e essenciais, além de necessários nesse processo de doação, transplante de órgãos. A gente vai falar muito mais sobre o tema a partir de agora. Primeiro quero dar boas-vindas aqui às nossas convidadas. É um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Noemi Gomes, coordenadora da Central de Transplantes de Pernambuco. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. A gente que agradece o convite. Também queria dar boas-vindas à doutora Lídia Falcão. Fique à vontade, seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Para falar de um tema muito importante para a nossa sociedade, a gente viu, né, que através desse gesto de doação é que se consegue fazer um transplante e salvar vidas, dar uma chance de recomeço para uma pessoa que está tendo ali algum problema de saúde. E a gente falou também dessa fila de espera, né? Tem mais de 1000 pessoas atualmente aguardando um órgão. E quais os principais desafios dessa fila de espera e desse processo de doação aqui no estado de Pernambuco, Noemi? O principal deles é a gente fazer com que as pessoas entendam o conceito da morte encefálica. A morte encefálica, ela traz um conceito de morte que a gente não está acostumado, porque a cultura da gente coloca muito a questão do coração como o centro da vida. E a morte encefálica, ela traz um conceito de morte. Eu tenho um morto, que ele tem um coração batendo, que a pele é macia, quente, que a impressão que quando você olha que ele está respirando por conta própria, mas que, na verdade, tudo aquilo ali é um mecanismo artificial de manter aquele corpo funcionando, porque uma vez diagnosticada a morte cefálica, o corpo ali só está funcionando artificialmente, porque o centro da vida da gente é o cérebro e não o coração. E essa morte encefálica, para se chegar até esse diagnóstico, existe um processo, né? Tem um protocolo a ser seguido, né? Para que as pessoas fiquem mais tranquilas quando, por um acaso, receberem essa notícia de algum parente que teve essa morte encefálica. Não há chance mais de sobrevivência daquela pessoa. Não. Então ali é um momento muito delicado, mas também muito importante, porque a doação de órgão, né, nesse momento, ela vai contra o tempo. Exato. O diagnóstico da morte cefálica, ele é definido pelo Conselho Federal de Medicina, né? Então foi esse conselho que definiu quais seriam os critérios para se definir que uma pessoa morreu. E ele é composto de 3 etapas. 2 delas são feitas por médicos que agora precisam ser especificamente capacitados para dar esse diagnóstico.
acrescidos de um exame gráfico que vai mostrar graficamente que aquele cérebro não tem mais função, não tem mais comando nenhum sobre o corpo. Então, somente depois dessas 3 etapas cumpridas é que a gente vai declarar a morte daquela pessoa. Então, a doação de órgãos, ela vem a partir desse diagnóstico, porque para ter a doação de órgãos eu não posso ter a parada cardíaca. Então, essa morte cefálica, ela é igual à morte, ela não é um coma que está profundo, não, é morte. Do mesmo jeito que quando se para o coração, também é se decretada a morte da pessoa. Então, na morte cefálica, ela permite ainda a circulação do sangue, né, dentro do corpo, fazendo com que nesse momento a família opte pelo direito de doar, e aí sim os órgãos podem ser aproveitados em quem tanto precisa. E como é que chega, né, no Hospital Português, que a doutora Lídia a gente apresentou como parte, né, integrante ali do grupo de transplante de fígado do Hospital Português, é preciso fazer a captação através da Secretaria, né, Estadual de Saúde, da Central de Transplante, para que aconteça o transplante lá no hospital, doutora? Isso, na verdade, a central de transplante, né, comunica-se com o responsável, né, a gente tem cirurgiões responsáveis por autorizar ou não a captação, até porque tem que ser avaliado o doador também. Não é todo doador, né, que tem essa possibilidade de doar os órgãos. Então, a gente geralmente seleciona órgãos que sejam de melhor qualidade para o nosso paciente, e depois que é aceito esse órgão tem toda uma logística, né? Porque tem equipe de captação que vai captar esse órgão, tem equipe do hospital, de técnicos, farmacêuticos, enfermagem, cirurgiões, anestesistas. Então, dando o aceite, né, para esse órgão, a gente começa essa logística aí para a realização do transplante. Um fígado, por exemplo, que é a sua especialidade, Sim. ele pode ficar fora daquele corpo por quanto tempo? Então, a gente geralmente tenta transportar por um menor tempo possível, né? Quando a gente passa aí de 6, 7 horas, já é um tempo importante. Então, assim, a gente tenta fazer com que esse transplante ocorra antes desse período. A gente falou também sobre a negativa, né, das famílias. Chega a 46% a negativa das famílias, né, em fazer essa doação. Às vezes, mesmo sabendo, né, do desejo daquele parente. Porque também eles acreditam que vão sepultar ali aquele parente, vai ter alguma deformidade, alguma coisa desse tipo. Existe essa crença também? Quando a pessoa se declara em vida, que é favorável à doação, dificilmente a família recusa. Isso é também uma questão cultural. A gente tem a cultura de cumprir esse último desejo, né, em respeito àquela pessoa. Mas quando essa pessoa não se manifesta, essa negativa familiar ela começa a ser construída, às vezes, no começo da internação. O que leva, né, uma pessoa a necessitar por um transplante de fígado, por exemplo? O órgão não tem mais utilidade, parou de funcionar, ou está parcialmente comprometido? Como é que a gente explica para quem está em casa? Então, temos algumas questões aí a serem abordadas. Primeiro que as hepatites, por exemplo, hepatite B, hepatite C, as hepatites autoimunes, metabólicas, tem várias causas, né, que causam inflamação crônica no fígado, fibrose, o que vai levar à cirrose, que é o que você falou do não funcionamento. Né? Então, assim, além da cirrose hepática, que pode levar ao não funcionamento do fígado, a gente tem outras causas que podem levar ao transplante, como o câncer. Né? O hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado, apesar do órgão muitas vezes estar ainda funcionando, é uma grande indicação para a gente transplantar esses pacientes. E qual a função desse órgão? Qual a função do fígado para o nosso corpo? Olha, o fígado é um órgão muito importante para o nosso corpo. Né? Ele desempenha muitas funções importantíssimas, como o metabolismo do nosso açúcar, das gorduras da gente, na coagulação do sangue. A gente tem também benefícios e de desintoxicar, né? A gente faz o metabolismo de tudo que a gente ingere, tanto de alimento quanto de medicação. Então, o fígado ele é essencial para a gente. Infelizmente, muitas vezes, quando o paciente é cirrótico, a gente não tem outras formas de preservar esse fígado. Então, a gente recorre ao transplante. E dessa lista que a gente falou, né, mais de 1.000 pessoas aguardando. E a gente vê, né, que alguns órgãos as pessoas esperam por mais tempo. Devido à escassez desse órgão, né, de pessoas doando menos, alguns órgãos e outros doando mais, ou não tem essa relação? Não, o órgão mais delicado para a gente conseguir a doação é o coração. Né? O coração ele tem um limite menor de idade. Então, hoje aqui em Pernambuco, a gente só consegue fazer a doação de coração de pessoas que falecem até 50 anos. No caso de fígado, a gente já tem uma idade mais prolongada, rim também.
Tudo depende da condição do doador naquele momento, né? Por isso que a unidade hospitalar ela coleta os exames para verificar o funcionamento e a gente só vai conversar com a família para propor a ela a possibilidade da doação se aqueles órgãos realmente puderem salvar realmente outra pessoa. Se os órgãos já estiverem em mau funcionamento, essa família ela vai ter a condução do protocolo de morte cefálica, mas a possibilidade da doação ela não vai ser ofertada. E caso a família espontaneamente fale, vai ser explicado para ela que naquele momento os órgãos já não têm mais função para que ele possa ser transplantado. Pelo segundo ano consecutivo, Pernambuco bate recorde no transplante, né, de fígado e também de rim. A central de transplantes, né, no caso, os números que vocês divulgam foram procedimentos feitos apenas pelo Sistema Único de Saúde ou os procedimentos que são realizados no Hospital Português, por exemplo, também esses procedimentos entram aí nesse ranking? Vocês têm uma participação nesse recorde também? Então, na verdade, os procedimentos que são realizados no Hospital Português são realizados pelo SUS. Tá? Então, a cirurgia é realizada lá, mas é coberta pelo SUS. Então, nós fazemos parte também desse recorde que foi batido. É importante também ressaltar que aqui em Pernambuco, cerca de 94% dos nossos transplantes são financiados pelo SUS. Existem instituições privadas, né, como o caso do Português, o Jaime da Fonte, que eles realizam o transplante porque eles possuem contrato com a Secretaria de Saúde para prestar esse serviço à população pernambucana. Agora a gente vai a uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no programa estamos falando sobre transplantes de rim e também de fígado. A partir deste momento vamos conferir juntos o que é notícia na internet sobre o tema. E a Tânia Silva é quem traz essas informações pra gente. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, uma ótima quinta-feira para você. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do Leia Já. Transplante de fígado e rim bate em recorde em Pernambuco. O aumento de 15% no número de transplantes de rim no ano passado levou à quebra de recorde pelo segundo ano consecutivo. Em 2017, foram 404 procedimentos no ano passado. E esse número subiu no ano passado para 463. Também houve aumento no número de transplantes de fígado. O número passou de 129 para 137, o que representou um aumento de 6%. E para entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente volta agora ao estúdio do Assunto do Dia. Com você, Valdson. Pelas informações, a gente traz essa boa notícia, né? O aumento no número de procedimentos, principalmente de rim e de fígado. E essa lista, né, de espera pode se reduzir, né? O número de pessoas pode ser reduzido. O que é que a gente poderia falar para quem está em casa para participar desse recorde também que foi quebrado a princípio de rim e fígado pelo segundo ano consecutivo? Pernambuco está aí, né? Com vários procedimentos realizados aqui no nosso estado. Esse número pode ser ainda maior, a gente pode bater outros recordes aqui no nosso estado. Vamos chamar a população, né, a também participar desse processo. Exato. O Pernambuco ele possui toda essa estrutura, é um estado de referência em transplante. Os serviços como os de Líder faz parte são referências no Norte e Nordeste, então pacientes procuram o estado de Pernambuco para ser transplantado aqui. Mas para que tudo isso aconteça, para que a central exerça a sua função, é necessário sim dessa família, porque sem doador a gente não consegue fazer transplante. A gente tem informações agora sobre o momento, né? Quando é indicado fazer um transplante de fígado, por exemplo. A gente vai mostrar aqui, doutora, e a senhora nos ajude, né? Entendendo um pouco mais sobre este ponto. A gente falou um pouquinho no começo do programa, foi um geral, e agora a gente detalha mais. Quando é indicado o transplante de fígado? Tem aqui a primeira doença, a cirrose hepática. É um quadro muito típico, né, de quem precisa fazer esse transplante. Porque vai comprometer completamente esse fígado, doutora, a cirrose hepática? Exatamente. Na verdade, quando o paciente já tem cirrose hepática, né, a gente tem uma dificuldade do funcionamento do órgão. Então, a única forma realmente seria transplantar. Inclusive, algumas doenças colocadas aí, como doenças metabólicas, colangite esclerosante, hepatite autoimune, hepatite B e C, o álcool, né, bem importante ainda, e mais atualmente a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né?
apesar de cirrose ser um nome muito relacionado ao álcool, né, a gente tem que lembrar que outras doenças também causam cirrose hepática, mesmo em pacientes que nunca beberam, enfim, que nunca tiveram nem contato com álcool. Então, todas essas doenças, elas podem chegar à cirrose, que é um dos momentos que a gente vai avaliar o transplante, sim. Doenças metabólicas, como é que a gente explica isso para quem está em casa, né? Na verdade, temos algumas doenças metabólicas, como doença de Wilson, deficiência de alfa-amitripsina. Então, assim, são doenças específicas, né, que têm que ser diagnosticadas por um médico ou patologista. Então, assim, se o paciente faz exames de rotina, tem alteração de exames hepáticos, né, as famosas TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, bilirrubina, é interessante que vá ao médico especialista para um diagnóstico específico de uma dessas doenças. É indicado também o transplante, né, quando o paciente está com colangite esclerosante. O que é isso, doutora? A colangite esclerosante é uma doença autoimune, a colangite esclerosante primária, em que a gente tem a destruição dos ductos biliares, que são os ductos que transportam a bile, a famosa bile. Então, quando a gente tem uma fibrose desses ductos, uma destruição, é uma causa também de cirrose hepática, onde o fígado também terá que ser transplantado. Hepatite crônica também, a gente já falou um pouquinho, né, doutora? Isso, hepatite crônica em geral. geral. Não tem cura ou porque se prolonga muito? Depende. Por exemplo, hepatite B e hepatite C tem cura, mas às vezes o paciente cura, mas a cirrose fica. Então, assim, muitas vezes o paciente, pelo fígado ser um órgão muito silencioso, né, muitas vezes ele começa a dar alteração apenas com exames laboratoriais, a gente não tem muitas vezes o diagnóstico precoce dessas doenças. Então, quando a gente vai sentir alguma coisa, ter algum sinal, algum sintoma, muitas vezes o diagnóstico já é dado quando o paciente já tem cirrose. Então, apesar dessas doenças virais, por exemplo, terem cura, muitas vezes o paciente fica com a cirrose, que aí volta para aquela indicação de transplante. E para encerrar aqui, a tela fala sobre a insuficiência hepática. Isso, a gente tem casos também de pacientes transplantados não por cirrose ou não por câncer, mas por insuficiência hepática aguda. Então, existem medicamentos que podem levar a essa insuficiência hepática, como o paracetamol, né? Então, assim, pacientes que tomam mais de 7, 10 gramas de paracetamol têm o risco de insuficiência hepática pelo paracetamol e por outras doenças também. Então, por exemplo, a hepatite autoimune, que é a doença autoimune, ela pode se manifestar como insuficiência hepática aguda, ou seja, o fígado pode deixar de funcionar antes de haver uma cirrose. A gente no começo do programa falou sobre números, né? Fila de espera, quantas pessoas aguardam por determinado órgão, mas quando a gente fala números, né, parece algo muito frio, né? Alguma coisa assim, estatística apenas, mas são vidas que aguardam por uma nova oportunidade, uma nova chance. E para humanizar um pouco mais, né, esse processo todo, é bom a gente reforçar que hoje é um desconhecido que está ali na fila de espera, amanhã pode ser um amigo, um parente, até mesmo um de nós, né? Isso é muito importante, essa conversa, esse diálogo com os parentes, desejando, né, mostrando o desejo de fazer essa doação de órgão para meio que ajudar o próximo. Exato. É um gesto muito nobre. O que mais a gente poderia complementar para incentivar a quem está em casa que ainda teme, né, a doação de órgãos? Na verdade, a doação de órgãos ela é a concretização do que a gente tanto prega, que é a questão do amor ao próximo, é do amar sem saber a quem. Porque quando uma família ela se propõe a fazer a doação, ela não pergunta para quem vai, né? Então, é uma forma de amar incondicionalmente, né? Apesar de tanta dor, apesar de tanto sofrimento naquele momento, porque a perda pela morte é a maior perda que a gente pode sentir enquanto ser humano. E isso independente da crença religiosa que nós tenhamos, ou da não crença. A ausência daquela pessoa a partir daquele momento, ela vai marcar de forma muito pesada a família. E a doação de órgãos, ela vem inclusive como facilitador do luto. Existem pesquisas que foram feitas com famílias que doaram, e todas elas demonstram que as famílias se sentiram muito melhor, conseguiram resolver o luto daquela perda muito mais facilmente de famílias que não doaram. E também a questão da gente conversar em vida sobre esse assunto é muito importante, porque antes da gente decidir, a gente precisa também, primeiro, procurar saber informações concretas. A gente hoje vive uma epidemia no Brasil de fake news, né, de notícias falsas, e a gente precisa selecionar muito bem as fontes que a gente pesquisa. Nem toda notícia que sai na internet ela é verdadeira.
né? Nem toda mensagem que chega no seu WhatsApp ela é verdadeira. Então, o Ministério da Saúde mesmo, no seu site, ele possui informações sobre doação que podem ser acessadas por qualquer pessoa e está lá a explicação do passo a passo, a questão da legislação, as dúvidas mais frequentes já estão ali esclarecidas. E quando a gente tirar essas dúvidas, a gente também precisa se responder uma pergunta. E se eu precisar de um transplante? Será que num dia que eu me deparar com uma hepatologista, ela chegar para mim e dizer, olha, sua doença, a única coisa que pode tratar é um transplante. Qual vai ser a minha resposta para essa médica? Será que eu vou dizer a ela, doutor, eu quero transplantar, ou então não, deixa morrer? Na verdade, a gente quer viver. Então, a gente precisa também pensar na possibilidade da gente vir a precisar. E se a gente disser sim que quer transplantar, a gente precisa ser favorável à doação sim. Quando tem o desejo, né, vai fazer a captação do órgão, ele fica conservado em algo, né, para conseguir ter, né, esse sucesso no deslocamento até fazer a cirurgia? Isso, existem soluções de preservação que tratam justamente de ser um meio para preservar aquele órgão, para ele chegar pronto, né, para ser colocado no receptor, no indivíduo, né, que vai receber o fígado. Geralmente dura quanto tempo, né, esse órgão assim? Parece que colocam no recipiente com gelo, eu já vi também alguns filmes, algumas reportagens também. É daquele jeito mesmo, né? Todo mundo correndo com às vezes um isopor, com gelo, com algumas substâncias também. Funciona daquela forma? É daquela forma mesmo, né? Na verdade, o fígado é colocado na solução e depois é resfriado, né? Para poder ser transportado. Muitas das captações não são realizadas aqui em Recife, né? Que seria um local mais perto. Muitas vezes tem que ir para Petrolina e para outros locais para captar. Então, a gente tem que deixar aquele órgão bem condicionado para quando chegar aqui, estar um órgão bom, né? Para a gente poder transplantar. E Dura muito tempo a cirurgia? Então, eu ia falar sobre isso agora. A cirurgia é uma cirurgia longa, tá? Porque ela é complexa, então a gente tem que tirar o fígado que estava, né, o fígado cirrótico com tumor, para poder colocar o novo fígado, tá? Então, muita gente às vezes pergunta, mas eu vou ficar com os dois? Ou vou só tirar um pedaço do que ficou e botar um novo? Não, a gente tira totalmente o órgão, né? É uma cirurgia que dura em torno de 8 horas, assim, um pouco menos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas é uma cirurgia bem longa e complexa. Essa dúvida, né, você vai ficar com parte do órgão, porque o fígado ele tem o poder de se regenerar. As pessoas têm essa dúvida. Mas se ele já está comprometido, não tem necessidade dele continuar ali naquele corpo. Isso, porque se o fígado está todo cirrótico, você tem um tumor, a gente não consegue deixar uma parte dele, porque ele não vai ter mais essa função de regenerar, entendeu? Então, a gente acaba tirando todo ele, tá? E colocando um todo novo. É função também da central de transplantes, né? Orientar esse paciente, quando ele recebe do médico a notícia que ele vai precisar fazer o transplante. Existe uma preparação antes daquele transplante? Cabe a vocês ou cabe à equipe médica ali do hospital? Não, a central ela fica disponível para qualquer paciente que necessite de alguma informação, mas normalmente essas informações elas são passadas pela equipe de transplante, porque é a equipe de transplante quem inscreve ela na lista. Então, naquele momento onde é decidido o transplante, ali sim são tiradas as dúvidas, é explicado todo o procedimento, mas mesmo com esse suporte da equipe, qualquer paciente que tiver em lista, que precisar conversar com a gente, a Central de Transplante estará disponível. A gente fica ali na Boa Vista, no antigo prédio da Fusan, dentro da casa do Complexo Regulador, e a gente funciona lá de segunda a sexta em horário comercial. Isso, nós temos, na verdade, o transplante não só participa o hepatologista ou cirurgião, há toda uma equipe, né? É um trabalho multidisciplinar. Então, nós temos uma enfermeira que está lá, que junto com o médico também fornece as orientações e está em contato com o paciente, né? Temos psicólogo, assistente social, nutricionista. Então, esse paciente ele tem que ter todo esse suporte para poder estar preparado para o transplante. Demora mais ou menos muito tempo ou não? 3 meses de preparação para uma cirurgia? Então, depende muito do caso, porque tem paciente que, quando a gente recebe, já é um paciente muito grave, que já tem uma pontuação elevada para receber o órgão. Então, assim, já é um paciente que está no início da lista. Então, a gente não tem tanto tempo para essa preparação, né? A gente tem que inicial para ver se o paciente tem condições de transplantar, clínica, psicológica, mas quando o paciente fica mais tempo em lista, a gente consegue realmente passar 3, 6, o tempo que o paciente estiver em lista, a gente está dando esse suporte ao paciente.
o médico que lida diretamente com o transplante, ele vive de plantão ali 24 horas. A qualquer momento ele pode ser acionado para fazer uma cirurgia de transplante. Se a captação for feita ali no final da noite, vocês podem virar madrugada realizando um tipo de transplante? Então, a equipe de captação fica de sobreaviso. Então, toda vez que é acionada, independente do local que tenha que ir, o pessoal fica de sobreaviso. Os cirurgiões da equipe, que geralmente selecionam o tipo de órgão que vai receber ou não, também ficam de sobreaviso. Então, assim, às vezes não bem um plantão, mas um sobreaviso sim. Né? É necessário um sobreaviso, porque a qualquer momento um órgão pode ajudar a salvar uma vida. A doação ela não tem hora, né? Então, a qualquer momento a gente pode ter, e não tem época do ano. A gente já teve captação em pleno 31 de dezembro, de equipes passarem a virada do ano fazendo uma captação. Inclusive, quando essas equipes elas se dispõem a fazer transplante, elas também assinam um documento, colocando-se disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana. Eles assinam um termo com essa disposição de estar disponível para fazer a cirurgia 24 horas por dia, 7 dias da semana. E aí não tem hora. E aí a gente aperreia, a gente liga e não importa a hora. Eu acho que é a melhor ligação, né? Assim, receber do profissional de saúde que trabalha diretamente, né, com transplante, com doação de órgão, é essa, né? Trazendo ali a possibilidade de uma nova chance, uma ligação de esperança, né? É verdade. Não é incomodar. É verdade. A gente da Central, a gente não conhece os pacientes que estão em lista. O contato da gente realmente é com as equipes. Isso Um é ou muito outro ainda importante. chegam lá para conversar e conhecer a gente. A gente, na verdade, a gente trabalha meio que anônimo, né, desse processo. Mas a gente conhece alguns casos específicos, quando a gente recebe algum pedido de prioridade, então a gente sabe da urgência máxima daquele paciente, e a gente sempre fica naquela torcida por todos. E é uma satisfação. A Central de Transplante ela tem uma equipe profissional que trabalha 24 horas, apesar de a gente atender o público de segunda a sexta, horário comercial, nós temos uma equipe de plantonistas que ficam 24 horas e se revezam nesses plantões exatamente para atender as notificações que chegam dos hospitais. E quando essa doação ela é concretizada, acionar as equipes para poder concretizar aquele desejo, aquela família que doou. É importante essa informação, né, em vocês falarem que não sabem quem está ali na fila de espera, porque isso evita, né, alguns comentários como dizendo, fulano está na fila de espera, vai ter prioridade porque tem um poder aquisitivo um pouco melhor. Isso não influencia nesse processo. Isso é uma das falsas notícias. Isso. A lista de espera para transplante ela é única. Lá não existe credo, não existe idade, não existe raça, não existe privilégios sociais. A lista ela é única. Então, vai receber o órgão quem é o direito da vez. Não há como a gente fazer qualquer tipo de favorecimento. Tudo é feito dentro da que preza a legislação. A legislação brasileira ela é muito rigorosa com relação a isso. E as pessoas que se propõem a trabalhar nesse processo são profissionais sérios que colocam a ética profissional realmente no exercício diário. A gente falou, né, desse aumento de 15% em relação à comparação 2017 com 2018, rim. O fígado também tiveram alguns procedimentos duplos, né, onde vocês puderam fazer ao mesmo tempo o transplante do fígado e do rim. E quando é duplo assim, dá mais trabalho? O que é que determina, né? Existe uma influência ali do funcionamento do rim, pode alterar o fígado, por isso dá para fazer, né, um único transplante de uma vez só de 2 órgãos? Explica para a gente um pouquinho, para a gente compreender melhor. Então, a gente tem algumas situações, né? A gente tem a situação em que o paciente tem uma cirrose e pela cirrose hepática você pode também ter um comprometimento do rim, tá? E você também pode ter uma doença renal crônica já, você pode ter um rim crônico e desenvolver uma doença hepática. De qualquer forma, quando você tem falência do fígado e do rim, você pode ter indicação sim de fazer um transplante duplo e trocar logo os dois órgãos, né, de uma vez só. Foram 5 procedimentos, né, no ano passado. Vou pedir licença agora aqui às nossas convidadas, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua pergunta. Tem dúvidas? 99209-4819 é o nosso WhatsApp, participa aqui com a gente. Até já!
Aqui no Assunto do Dia estamos aprendendo um pouco mais sobre transplantes de rim e também de fígado. E entre os tipos de doadores está o doador vivo. Ele pode ser qualquer pessoa que concorde com a doação, desde que não prejudique a sua própria saúde. O doador vivo, ele pode doar um dos rins, pode também parte do fígado, parte da medula óssea ou parte do pulmão. Pela lei, parentes de até do 4º grau, né? Ou cônjuges podem fazer essa doação. Não parentes só podem realizar a doação com autorização judicial, e a gente vai entender um pouco mais sobre a doação intervivos, como vocês falam, né? A gente viu que existe a possibilidade sim, e o que vai determinar são exames que são realizados para ver também a compatibilidade, né, entre os parentes de até 4º grau ou um amigo, né, com autorização judicial. Existe também uma preocupação, um pré-transplante, uma compatibilidade também, doutora? Então, em relação ao fígado, né, é um pouco mais simples, porque a compatibilidade é pela tipagem sanguínea. Então, a gente não precisa de testes genéticos para avaliar esse tipo de compatibilidade, como a gente tem em outros órgãos, né, como medula, rim, né? É muito comum esse tipo de doação intervivos aqui no nosso estado ou não? Não, a representatividade da doação intervivo é cerca de 10% dos transplantes que a gente faz. Porque como a gente tem uma oferta de doador falecido, então acaba ficando mais a maioria dos procedimentos por parte do doador falecido. Mas é uma doação que pode ser feita. No caso do rim e da medula, além da compatibilidade sanguínea, são feitos alguns testes num laboratório especializado, exatamente para fazer esse teste de compatibilidade doador-receptor. São exames que são também pagos pelo SUS, né? E aí a doação interviva ela só vai acontecer se essa doação não trouxer nenhum malefício ao doador. Por isso que ele também é rigorosamente investigado, são feitos vários exames para que se dê a segurança e a certeza de que aquela doação ela pode efetivamente ser feita. A gente falou dos cuidados pré-transplante, falamos também do procedimento, quanto tempo leva, mas após o transplante, o paciente ele recebe alta, não precisa mais se preocupar. A gente tem uma tela aqui com os cuidados após esse transplante, a gente vai mostrar para você que está em casa e vários tópicos, e quando a gente for remeter aqui, né, esses cuidados, vamos destacar bastante a relação do pós-transplante de fígado, porque a doutora é patologista, está aqui nos ajudando. Você também pode, como coordenadora da Central de Transplantes, nos ajudar a compreender também o assunto. Olha só, o primeiro tópico fala sobre que, a princípio, né, existe ali a orientação de restringir no início a quantidade de visitas de pacientes e amigos. Por quê? Então, o paciente vai se submeter ao transplante, ele vai receber medicações anti-rejeição. Então, assim, são imunossupressores. Então, as defesas desse paciente que está recebendo o órgão, então, assim, elas vão estar um pouco comprometidas. Então, é o ideal realmente que se restrinja a visita até para evitar infecções. E só um pouquinho para trás, o paciente não está de alta após o transplante, tá? O paciente que faz o transplante de fígado, ele precisa continuar o acompanhamento com médico especializado, com equipe, nos primeiros 3 meses com cirurgiões, né, para avaliar o pós-operatório em relação à cirurgia, e depois com hepatologista. E esse acompanhamento é permanente. Por quê? Porque o paciente vai precisar fazer uso das medicações imunossupressoras. O paciente pode ter outros problemas de saúde, como infecção, aumento de pressão, de colesterol, enfim. Então, esse acompanhamento é permanente, tá? Não é porque o paciente fez um transplante que ele vai estar de alta para viver sua vida longe dos cuidados médicos. Isso não acontece. Outro tópico fala aqui sobre conservar a casa sempre limpa e arejada, especialmente o banheiro. Na verdade, assim, a gente tem que deixar um ambiente limpo, né? Um ambiente que a gente tenha menos possibilidade de infecção, de intoxicação. Então, assim, cuidados de higiene são extremamente necessários e importantes. Vamos a outros cuidados necessários também e importantes, seguir ali a dieta indicada para o seu caso, não consumir alimentos preparados em lugares desconhecidos.
Então, como a chance de infecção pode estar aumentada nesses pacientes, a gente recomenda que inicialmente o paciente evite alimentos crus, frutos do mar, né, principalmente ostra, coisas que possam trazer intoxicação para o paciente e o paciente tem infecção pós-transplante, tá? Então, a dieta é um tema muito importante, até porque cada paciente vai ter sua necessidade de dieta. Vão ter aqueles pacientes que transplantaram com esteatose, um pouquinho acima do peso, então a gente faz a restrição dessa dieta, até para o paciente não desenvolver novamente esteatose, né, com fígado novo. O outro tópico fala sobre jamais se automedicar, principalmente o transplante de fígado, né? Porque algumas das medicações, elas são metabolizadas, melhor dizendo, ali no fígado, né, doutora? Isso. Na verdade, temos alguns problemas. Além do que você falou da metabolização, a gente faz uso de, como eu falei, imunossupressores. Então, existem alguns remédios que interagem com a ação dessas medicações, tá? Então, sempre que for se medicar, tem que ser entrado em contato com o médico assistente, com o médico hepatologista, e é por isso que esse vínculo, ele não termina após o transplante. É, na verdade, o início, né, de um novo vínculo junto com o seu hepatologista. Casamento. Um casamento, exatamente. Próximo e último tópico, a gente fala, né, sobre cuidado pós-transplante. O seguinte fala, olha só, verificar o controle dos sinais vitais, também o peso, anotando ali diariamente para conhecimento do médico. Então, é sempre importante assim, que esse paciente seja avaliado em relação à pressão arterial, o peso para não se descontrolar, né? Nem para perder demais, nem para ganhar demais. E assim, na verdade, esse acompanhamento diário a gente deixa mais para quando o paciente está internado ainda. Né? Após a alta do paciente, ele fica assim, um pouco mais à vontade para fazer essa avaliação, mas assim que não precisa ser diariamente. O paciente recebeu alta, está seguindo aí todos os cuidados que foram repassados pelo médico. A gente falou também sobre vínculo entre o paciente também e o médico. Pode existir também, né, por desejo do paciente que recebeu o órgão, o desejo de conhecer a família para se criar um vínculo de gratidão. É interessante que isso aconteça ou vocês não recomendam, né? Quem recebeu não precisa saber qual foi a família que doou o órgão. Até dezembro de 2017, nós seguimos uma recomendação do Ministério da Saúde para não promover esse encontro. Em outubro de 2017, foi publicado um novo decreto que passou a regulamentar a lei dos transplantes e no decreto está lá escrito que a gente tem que garantir o anonimato tanto de quem doou, da família que doou, tanto das pessoas que receberam os órgãos. Então, não é feito esse contato, né? A gente também recebe demandas lá na central, tanto de famílias que doaram para conhecer os receptores, como de receptores que querem conhecer a família, exatamente com esse sentido, de agradecer, de mostrar, né, que foi feito o transplante e tal, mas a gente não promove esse encontro, até porque a gente não tem como mensurar, nem tem como prever como vai ser essa relação após esse encontro. Então, agora está na lei, não é permitido de jeito nenhum agora. Temos várias participações aqui através do nosso WhatsApp. Vamos começar a repassar as principais dúvidas. A primeira pergunta é da Edna. Edna, que mora em São Lourenço, ela disse que tem uma sobrinha de 18 anos. E em dezembro, a sobrinha dela passou mal, ela fez ali uma bateria de exames e foi descoberto ali que ela está com cistosoma e que está afetando o fígado. Aí ela gostaria de saber se não tratada direito, né, a cistosoma, pode virar, né, uma coisa mais grave e ela precisar de um transplante? Pode chegar a esse ponto? Pode chegar sim, uma excelente questão, porque nós estamos numa região endêmica para cistosoma mansoni, tá? Principalmente quem tem contato com açudes, rios. E o que pode acontecer, a fêmea, ela gosta de colocar os ovos lá pertinho do fígado. E aí, quando há destruição desses ovos, há uma inflamação no fígado, tá? E essa inflamação pode gerar fibrose. E a verdade é a fibrose, quando ela atinge o fígado de forma mais importante, né, isso pode já caracterizar uma cirrose. Então, o paciente pode ter várias complicações devidas ao cistosoma antes da gente ter o quadro de cirrose bem estabelecido. O paciente pode ter hemorragia digestiva, pode vomitar sangue, tá? Pode ter sangue nas fezes, o baço pode aumentar. Então, com certeza, esse paciente pode evoluir, né, com cirrose e precisar de um transplante, sim. Agora a pergunta da Elza Cavalcante. Elza mora em Pau Amarelo Paulista. Ela queria saber o seguinte, como saber, né, se um órgão captado é compatível com a pessoa, com essa pessoa que vai receber? Existe ali um procedimento, vários exames são realizados
para saber a compatibilidade? Isso. Existe a compatibilidade de tamanho e peso, né? Então a gente tem que fazer a medição do peso e da altura do doador. E também o paciente, quando é inscrito na fila, também é feita essa medição. E ele é inscrito no sistema, né, na lista, com essas informações, tanto quem recebe, quem vai receber, como o próprio doador falecido, quando ele é cadastrado no sistema, é registrado a estimativa de peso e de altura para ele. Existe também a questão da compatibilidade sanguínea, então o exame para saber qual tipo sanguíneo o doador e o receptor possuem também é feito. E no caso do rim, existem outros exames que são feitos mais específicos para poder verificar a compatibilidade genética. Além da compatibilidade de sangue, para rim a gente também precisa da compatibilidade genética, que é feito num laboratório especializado vinculado ao SUS. Outra pergunta vem lá de Água Fria, Luciene. Ela gostaria de saber o seguinte, ela pergunta se um parente tiver necessidade, né, de precisar de um órgão, tiver necessidade de um transplante, eu posso doar mesmo sem ele estar na lista de espera? Não. Mesmo que a doação seja entre parentes ou uma doação interviva autorizada judicialmente, o receptor ele tem que ser inscrito na fila do Estado. Só que ele vai ser inscrito na modalidade doador vivo relacionado ou vivo não relacionado. Mas esse cadastro tem que acontecer. Qualquer transplante realizado sem haver o cadastro do receptor e do doador está sendo feito de forma não prevista na legislação. Antes de ir para o intervalo, tem a última pergunta da Luciene, né? Ela disse que foi diagnosticada com gordura no fígado e ela queria saber assim, o que deve fazer para evitar que se transforme em algo pior. Pronto, Luciene, inicialmente, né, todo paciente que tem gordura no fígado, ele tem que passar com o hepatologista para avaliar se é só a gordurinha no fígado mesmo que está cometendo o paciente ou se tem outra doença hepática, outra doença do fígado relacionada. Porque temos algumas doenças que podem se manifestar também como gordura no fígado, até 2 doenças no fígado só. Então, o paciente que tem apenas esteatose hepática, né, tem que ser avaliado para saber se essa gordurinha aí está só no fígado ou se está inflamando também o fígado, tá? Porque se estiver inflamando o fígado, esse paciente tem que ter um tratamento especializado para isso, mas se não, assim, a gente preza muito pela mudança do estilo de vida. Então, o paciente que tem que fazer exercício, que tem que se alimentar bem, né? Aí fala, não, mas eu não como gordura, como é que a gordura vai para o meu fígado? Eu recebo muito esse tipo de pergunta. Mas nem sempre é a gordura que você come que vai se instalar no fígado. Muitas vezes é o carboidrato, tá? Por exemplo, o doce, o pão, que a gente tem um excesso de glicose e acaba que esse fígado armazena esse excesso de glicose em forma de gordura. Então, muitas vezes pode ser até o excesso de carboidrato que esteja contribuindo para essa esteatose hepática. Então, a mudança do estilo de vida é primordial. Vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas, vamos a um rápido intervalo. A gente lembra que no próximo bloco tem receita do dia e a Luciana Luna tem um recado para você. Olá, Luciana! Olá, Valdson! Vamos de receita saudável hoje? É logo após o intervalo, então não sai daí que eu volto já já. Já estamos de volta com mais assunto do dia e vamos direto aprender a preparar um bife à parmegiana com a gastrônoma Luciana Luna. Fique atento aí à receita do dia, pegue papel e caneta, anote tudo e bom apetite! Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma receita que é bem conhecida, o famoso bife à parmegiana, porém eu vou deixá-lo de uma forma mais leve e saudável. Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes que você vai precisar para fazer essa receita que é incrível. 1 kg de bife de colchão mole, 2 ovos inteiros, 200 gramas de farelo de aveia, 150 gramas de queijo mussarela ralado, 300 gramas de molho de tomate, pimenta do reino a gosto e sal a gosto. Nós vamos começar a receita de hoje temperando os bifes com sal e pimenta. O próximo passo é bater os ovos. Então, num recipiente eu vou colocar 2 ovos.
próximo passo é empanar. Eu vou utilizar o farelo de aveia, mas você pode utilizar também farinha de amêndoas, gergelim, enfim, o que você quiser. Então aqui a gente tem o farelo, eu vou melar os bifes no ovo e em seguida no farelo. Aqui eu tenho uma assadeira de teflon que está untada com azeite. Então, depois de passar no farelo, a gente vai colocar na assadeira. Como já completamos a forma, nós vamos colocar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Em seguida, a gente vira o outro lado e deixa mais 15. O nosso bife já está pronto, agora eu vou retirá-lo do forno. Num recipiente de vidro, eu vou fazer uma caminha com molho de tomate. Então aqui eu vou botar uma leve quantidade, só um pouquinho mesmo, e vamos colocar os bifes aqui em cima. Feito isso, a gente vai colocar o restante do molho. Lembrando que aqui eu fiz um molhinho caseiro com o próprio tomate. E essa mesma receita você pode fazer com peixe, com frango. Após colocar o molho, eu vou colocar um pouco de queijo mussarela por cima. Você também pode usar o queijo Minas, enfim, o queijo da sua preferência. E a gente vai retornar para o forno para essa mussarela derreter e gratinar um pouco. Está pronto o nosso bife à parmegiana. Você pode acompanhar com espaguete de cenoura, com vegetais no vapor ou até mesmo com arroz integral. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. A gente agradece mais uma vez a Luciana Luna pela dica aqui, né? Uma dica bem prática e mais saudável, né? Você conferiu aí o passo a passo. Perdeu algum detalhe da receita? Não fique preocupado, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar esse vídeo com a receita completinha lá na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e lá você vai encontrar a receita completa. E a gente segue aqui para falar mais sobre coisa boa no programa. A partir de agora tem as vagas de emprego disponíveis para hoje. Fique atento e boa sorte! Atenção, você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos conferir aqui as vagas de emprego disponíveis para hoje. Olha só, 3 vagas para ajudante de cozinha, 3 oportunidades, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.098 é o salário, 3 vagas para ajudante de cozinha. Temos mais oportunidades de trabalho, agora tem 10 vagas para açougueiro, 10 vagas. Ensino médio completo é a exigência, experiência aí de 6 meses, R$ 1.113 é o salário, 10 vagas para açougueiro. Vamos a outras vagas de emprego, olha só, agora tem uma vaga para analista de marketing, uma vaga. Superior completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 2.784 é o salário, uma vaga para analista de marketing.
Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pegue aí papel e caneta, é o 3355-2900. Anote o número 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E a gente segue aqui com o programa, vamos falar mais sobre transplantes de rim e também de fígado. E temos algumas participações no nosso WhatsApp, algumas pessoas interagindo, mandando aqui perguntas. Por telefone também a gente recebeu algumas ligações, inclusive a Lívia Farias, que mora aqui no Recife, tem 70 anos, ligou para a gente e deixou aqui a seguinte pergunta. Uma pessoa diabética pode fazer doação de órgãos? Existe também uma idade para ser um doador de órgãos? Como é que a gente pode responder? Lívia Farias, do Recife, 70 anos. A pessoa diabética não é contraindicação para doação, de forma nenhuma. E com relação à idade, tudo vai depender dos exames que a pessoa apresente. Nós já tivemos órgãos doados por pessoas que tinham acima de 75 anos, mas também já tivemos casos de pessoas de 40 anos que os órgãos não puderam ser aproveitados. Tudo vai depender de como ele estará no momento do falecimento. Outra pergunta por telefone agora é da Tânia Gomes, ela que mora em Casa Amarela, tem 48 anos, diz que tem hepatite C grau 1. Sempre ela vai ao médico e pede ali as medicações para esse problema e ele não passa. Por que ele não passa o medicamento? É a dúvida dela. Então, a hepatite C, eu acho que ela deve ter falado fibrose grau 1, que a gente tem alguns graus de fibrose no fígado, tá? E até um tempo atrás, a fibrose grau 1 não entrava para tratamento, mas a gente já tem previsto, tá, no programa de medicamentos, que todo paciente que tem hepatite C pode sim ser tratado e receber medicações para isso. Então, eu recomendo que ela procure um hepatologista para poder ser avaliada, né, e ser prescrito o medicamento caso necessário. Temos aqui outra participação no WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas queria saber até quantos órgãos uma única pessoa pode doar. Aqui em Pernambuco, há 2 córneas, os 2 rins, pâncreas, fígado e coração. Olha aí, pode salvar quantas Até vidas? A contagem? 7 é em torno desse quantitativo. Uma única pessoa pode salvar aí 7 vidas. Mais motivos, né, para você se encorajar e declarar para sua família que você tem o desejo de doar órgãos. Outra participação, a Rose que mora na Várzea, ela diz que o filho dela tem 21 anos e sempre ele tem bilirrubinas, né, alteradas. Isso pode prejudicar e pode contribuir para uma cirrose? E aí vai depender muito do caso, tá? A gente tem as bilirrubinas diretas, indiretas, então assim, a gente precisa saber se esse aumento de bilirrubina é às custas, né, de bilirrubina direta ou indireta, se além da bilirrubina existem outras enzimas do fígado a estarem alteradas, para a gente poder diagnosticar o que é que está acontecendo para que esteja havendo essa elevação de bilirrubina. Então, a depender desse diagnóstico, da doença que o paciente tiver, aí que a gente pode dizer se pode evoluir ou não para uma doença hepática mais importante. Tem aqui outra pergunta também sem identificação, a pessoa quer saber até quanto tempo, né, após o transplante existe ali o risco de rejeição do órgão. O risco de rejeição, ele existe por todo o período pós-transplante. Então, por isso que eu falei que as medicações anti-rejeição, né, os imunossupressores, têm que ser tomados até o resto da vida do paciente. Então, se 10 anos pós-transplante o paciente parar de tomar as medicações, há o risco de rejeição, sim. Tá? Então, por isso que existe um casamento entre o paciente e o hepatologista. Temos aqui mais participações. Uma dúvida aqui sobre onde é que fica a central de transplante. A pessoa pode ser voluntária, né, para ajudar na captação de órgãos? É a dúvida aqui da Bruna Silva. Ela queria saber se existe um trabalho voluntário para captar esses órgãos. Não, o trabalho da captação, ele é de responsabilidade de uma equipe também autorizada pelo Ministério. Essas equipes, elas normalmente estão vinculadas aos serviços de transplantes, então
quando é determinado para qual serviço aquele órgão vai, aquele serviço, então, quando a gente sabe que o órgão vai para o Hospital Português, o Hospital Português disponibiliza uma equipe especializada na captação. Então, o voluntariado na captação, realmente a gente não tem como fornecer, exatamente porque é muito restrito a característica profissional, tem que estar vinculada ao hospital para onde o órgão vai, então tem essas exigências. E a Central de Transplantes, ela fica ali na Boa Vista, no antigo prédio da Fusan. Quiser fazer uma visita lá, estejam convidados. Temos aqui outra pergunta. A dúvida é a seguinte: uma pessoa que está em coma em estado irreversível, pode ter algum órgão doado? O coma irreversível, a gente precisa entender. Existem aqueles comas, aquelas pessoas que ficam em estado vegetativo durante anos. Mas ali não é morte encefálica. É muito importante a gente entender que a morte encefálica ela tem alguns testes que são feitos, existem reflexos que são testados, reações que vêm especificamente do cérebro, que se eu fizer um paciente desse que está vegetativo, ele vai ter. Na morte cefálica existe a ausência dessas reações e são reações que vêm estritamente do cérebro. Então, o fato de estar num coma profundo não significa que seja morte cefálica. É um sinal, porque o paciente em morte cefálica vai estar na pior escala de coma que a gente pode ter, que é a escala de coma de grau 3, que a gente chama. Mas para ele estar em morte cefálica, ele não pode ter a presença de alguns reflexos. Nesse tempo de experiência profissional, doutora, você já participou de algum transplante de fígado, né, em crianças? E é diferente do procedimento da criança para o adulto? Então, assim, eu faço a parte clínica, né? Então a gente faz o acompanhamento desses pacientes, a gente não está bem lá dentro da cirurgia. Mas, assim, a parte de criança eu já acompanhei quando estava lá em São Paulo. Aqui em Pernambuco eu não tive ainda essa oportunidade, né, de acompanhar. Mas são casos, assim, que são casos bons de a gente ver, porque a gente vê crianças, assim, completamente comprometidas, né? E que após o transplante tem uma nova vida. E a gente vai acompanhar essas crianças quando chegarem para a parte de adulto, né? Patologia de adulto. E a gente vê que elas conseguiram sair daquele problema e são adultos que têm vida completamente normal. Então, é um procedimento, assim, que é muito importante não só para os adultos com cirrose, mas para crianças que têm problemas hepáticos. A gente segue aqui com outras participações, tem muita gente interagindo, né? Sobre tecidos também, existe a possibilidade da doação de tecidos? É a pergunta do Rafael Costa. Sim, o tecido ele também tem uma característica diferente dos órgãos, que para eu doar a córnea, por exemplo, não é necessário ter o diagnóstico da morte cefálica, porque a córnea ela pode ser doada após a parada cardíaca. Então, a gente tem essas duas modalidades para captar. No caso de pele e osso, que a gente não capta aqui em Pernambuco, mas que pode ser captado em outros centros, também eles podem ser captados após a parada cardíaca, normalmente após 6 horas dessa parada. E se o hospital onde a pessoa faleceu possuir câmara fria dentro do necrotério, se esse corpo for colocado nessa câmara fria, esse espaço de tempo dura para 12 horas. Além da rejeição do órgão, quais outros riscos, né, do pós-cirurgia ou durante a cirurgia mesmo? O infarto também pode acontecer durante a cirurgia? Então, a gente tem os riscos meio que estratificados. A gente tem os riscos do procedimento cirúrgico, os riscos até um mês após o procedimento cirúrgico, que estão mais relacionados à infecção hospitalar, e o pós. Então, quando você tem a cirurgia, você tem o risco, porque é uma cirurgia bem grande, né? Assim, uma cirurgia de grande porte. Então, você tem uma avaliação antes do transplante, avaliação cardiológica, uma avaliação pulmonar, para ver se esses órgãos aguentam, né, tá passando por aquilo ali. Então, você tem no pós-operatório o risco de infecção, né, você vai estar na UTI, você tem o risco de ter complicação do órgão, então você pode ter um risco de ter uma trombose em alguma artéria que está irrigando o fígado, você pode ter um risco de alteração das veias, né, dos ductos que foram lá colocados no fígado novo. E no pós-transplante, mesmo depois do paciente ter alta, você tem aqueles riscos de infecção, de desenvolver hipertensão, aumento do colesterol, da glicemia, porque os imunossupressores, que são as medicações que a gente usa para rejeição, algumas delas podem ter uns efeitos colaterais, como esses, inclusive podem até afetar o rim também. Então, isso tem que ser monitorado com frequência, tá? Para prevenir as complicações e remediar quando elas acontecerem.
taxa de sobrevida após um transplante. Vocês escutam muitas perguntas sobre isso. Receber agora o transplante, por mais quanto tempo eu vou ter qualidade de vida e viver? Tem essa preocupação também, essa pergunta? Até porque a expectativa é que você faça o transplante, que você não morre imediatamente após ele, não morra, né, imediatamente após ele. Então, por isso que é tão importante esse casamento pós-transplante com a equipe que ele transplantou. Porque essa sobrevivência após o transplante, ela vai depender dos cuidados que a pessoa tenha, da adesão ao tratamento imunossupressor. É muito importante que o paciente siga rigorosamente as recomendações médicas, que procure frequentemente para poder ser examinado. Então, nós temos pacientes que estão transplantados há muitos anos, há mais de 10 anos transplantados, de coração, inclusive, de fígado, de rim. Então, tudo vai depender de como a pessoa vai se comportar nesse pós-transplante. Vou pedir licença aqui às nossas convidadas pela última vez. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete. Hoje a pergunta foi a seguinte: você fala para os seus familiares sobre a importância de ser doador de órgãos? Das pessoas que ligaram e participaram, 38% disseram que sim e 62% disseram que não ou que ainda não. Isso reflete muito, né, a nossa realidade, esse medo de falar sobre o assunto, o medo de falar também sobre a morte, mas a gente trouxe aqui várias informações para encorajar a todos que estão nos acompanhando. É importante, sim, não só falar sobre a doação, como declarar que você é um doador de órgão. Reta final aqui do programa, para agradecer aqui as nossas convidadas, Noemi Gomes, ela que é coordenadora da Central de Transplantes aqui do estado de Pernambuco. Muito obrigado. Considerações finais agora, um último recado, você pode ficar à vontade. A gente que agradece o convite, né? É um momento muito importante onde a gente consegue esclarecer tantas dúvidas a respeito, né, de um tema tão delicado e deixar esse recado mesmo, que as pessoas não tenham medo de se declarar doadoras. É um processo que é feito dentro de um processo legal, existem equipes preparadas para isso, mas para que essa doação aconteça realmente é necessário o sim dessa família, então não tenha medo, se declare e deixe esse último desejo para ser concretizado por sua família. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo trabalho da Central de Transplantes. Também queria agradecer a doutora Lídia Falcão, hepatologista do grupo de transplante lá do Hospital Português, do grupo de transplante de fígado. Ela também é doutora em hepatologia pela USP. Doutora, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Foi um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo algumas dúvidas. E eu queria dizer que o fígado é um órgão silencioso. Tá? Não esperem sinais, não espere o olho ficar amarelado, a barriga ficar grande, ficar inchado, para procurar um hepatologista. Faz exames de rotina, tem alteração das enzimas hepáticas, tem aquela gordurinha no fígado, procure um médico para prevenir, né, e não chegar à necessidade de um transplante hepático. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!